submissão e resistência. Dois termos extremamente difíceis de aplicarmos à nossa realidade humana. Porque submeter-se exige que nós nos humilhemos para nos submetermos. Para resistir, exige muita força interior. São duas situações que são possíveis aos seres humanos, mas são extremamente difíceis. A primeira, porque nem todos buscam essa virtude, a virtude da humildade. Uma virtude que é mal compreendida. As pessoas humildes, no mundo da altivez humana, no mundo onde os humanos se apresentam como senhores de si, a humildade não é bem vista. Há quem pense que as pessoas humildes são pessoas baixas, despreparadas, simples demais por falta de conteúdo, ou, na maioria dos casos, por falta do ter, da riqueza, dos bens, e aí são consideradas humildes. Um grande equívoco. Humilde é um valor da alma, é uma virtude. Ser humilde é a verdade de cada ser. É aquilo que você de fato é. Reconhecer que precisa se submeter a um Deus, pois ele Deus não é, e precisa resistir àquele que não é Deus e Deus quer ser. Este é o entendimento que eu gostaria que esta noite saíssemos daqui com ele, porque compreendo que é esse desencontro que está levando a humanidade a um destino tão duvidoso e muitos a destinos fatais. Vou revisar para ficar bem gravado. Submissão somente a Deus. Quando imaginamos que Ele não existe, não temos a quem nos submeter. Quando sabemos que Ele existe, mas o desobedecemos, nos submetemos a nós mesmos. É a nossa vontade. Nós nos bastamos. Do outro lado, quem não é Deus e se coloca como se Deus fosse, feliz está em perceber que a humanidade se desvia desta rota, da humildade, de se curvar diante de Deus. A profecia para os bem-aventurados é esta: todo joelho se dobrará diante de Deus. Isto é a humildade original de cada criatura. Fui criado por Ele, a Ele devo minha existência, a Ele me rendo. Esta é a submissão a que me refiro. E a resistência, reforço, é a quem é príncipe deste mundo, sem nada ter com o príncipe das nossas vidas, Jesus, o Filho de Deus. Portanto, é um governo de usurpação. É um governo que só se estabelece se nos tirar o chão. O governo do príncipe deste mundo só se estabelece se provocar entre nós a discórdia, se nos tirar a capacidade de nos humilharmos e nos respeitarmos e nos estimularmos mutuamente à edificação. Com tristeza, ele está vencendo muitas paradas, porque não temos a humildade de reconhecer o erro do outro. Não temos a humildade de dialogar quando o outro erra. Nos sentimos tão certos que apedrejamos rapidamente aquele a quem julgo errado. Submissão a Deus é admitir que nada somos. Se vivemos, para Ele. Se morrermos, para Ele. Olha o valor de Romanos 14 como introito, como introdução para compreender essa necessidade. Criaturas, ou nós nos submetemos a Deus, ou nós somos presas fáceis e não temos como resistir ao príncipe deste mundo que nos rouba o chão dos pés, deixando-nos infelizes, incapazes, trazendo motivo de discórdia por tudo, desarticulando a vida sossegada que deveríamos ter
quando estamos debaixo da proteção divina. Atentos. Por isso trago-vos esta mensagem. É necessário submissão e resistência. Voltando os olhos ao texto e em comunhão com a poesia que está na pastoral, que é um texto riquíssimo, escrito numa prisão em Berlim, quando este homem, médico cristão, desafia não submeter-se a Satanás, mas submeter-se a Deus e resistir a tudo que lhe era imposto como verdade. Este homem pode ser um de nós, hoje. Quando somos desafiados a nos submeter a Deus e a resistir aos dados inflamados do maligno. Por isso que este homem, chamado Tiago, nos dirige essa carta. Olha como ele começa. De onde procedem as guerras e contendas entre vós? Indagação, tipo de uma pergunta ensinadora. Ele não vem apontando nada. Ele faz perguntas. Me respondam, de onde vem? De onde vêm as contendas? Não é porque eu não me conformo com nada, reclamo com tudo, sou o certo e você o errado? De onde vêm as contendas? Tu és o pecador e eu não? Tu comes comida tal e eu não como? Volta os olhos para Romanos 14. Tu faz culto num dia, eu faço no outro. Tu canta desse jeito, eu desse. Tu faz aquilo, eu faço outro. Olha de onde surgem as contendas. As contendas no seio religioso, sobretudo no seio religioso, quando deveria ser um caminho da paz. E assim, as igrejas vão sendo minadas, porque quem faz igreja somos nós. Se nós não submetermos a Deus, é inútil as confissões de fé dizerem que estamos submissos. É inútil a lei orientar se nós não nos colocamos para cumprir o que a palavra diz, o que as confissões declaram, o que as leis orientam. É inútil. Somos nós que colocamos isso em prática. Vivam debaixo da poderosa mão de Deus. Como? Me submetendo a Ele. Se isso não for feito, aí vem as contendas. Observem, examinem as histórias de confusões na Bíblia. Coisas bárbaras. Por quê? Porque não se submetiam a Deus. E os profetas diziam, eu ensino de um jeito e vocês fazem de outro. Esta é a falta de submissão que me refiro. Continuamos assim em muitas situações. Quantos de nós sabemos que precisamos estar obedientes à sua palavra, adorando o seu nome, prestando-lhe culto, e quantos não fazem isso? Não estão submissos? Presa fácil. De onde vêm as contendas? Observem. E quantas há? De onde vêm? Senão dos prazeres de vocês. Do orgulho, da falta de humildade. E ele descreve com mais detalhes isto. Tece ao que era peculiar naquele momento, a carência de muitas coisas, mas o versículo 4 é impecável. Infiéis. Não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? E aqui, novamente, eu paro para fazer essa pequena explicação. A amizade do mundo significa essa fragilidade nossa de servir ao príncipe deste mundo. Não é a amizade com as pessoas do mundo, porque senão estabeleceria as contendas de novo. A discórdia aqui é quem é o príncipe deste mundo que nos traz as orientações e nós estamos nos submetendo a ela em vez de resistir a elas. Preste atenção nisso. Vocês não compreendem? Deus nos leva a amar o próximo como a nós mesmos. Não há contradição nesta linha clara da Sagrada Escritura. Se Ele nos manda amar o próximo, como agora Ele me mandaria não amar o mundo, que mundo é esse que Ele não quer que eu ame? O mundo que eu devo resistir. O mundo que é obra do príncipe deste mundo, que nada tem a ver com Cristo. Não esqueça isto. Um pouquinho mais à frente, vou detalhar como isso acontece. Caminho para o primeiro argumento, dentro dessa urgência.
Urgência que eu me refiro, submetam-se a Deus. Não confunda. Submeta-se a Deus. A amizade do mundo mostra que você não se submete. Ser subserviente às coisas do príncipe deste mundo mostra que você não resistiu. E não resistir é não submeter. E aí sim vem um argumento fortíssimo. Antes, veja aí o versículo 6. Antes de todas essas situações que ele descreveu, inclusive o versículo 5, ele diz: antes, Deus dá maior graça, pelo que diz, resista aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha aí a razão de eu ter introduzido esta informação. Subestimar esta virtude de que a humildade é que agrada a Deus, nos afasta dele. Submeter a Deus é reconhecer que nós somos carentes dele. Precisamos dele ao amanhecer, ao levantar, ao deitar. Como é que está a minha submissão a Deus? Submissão somente a Deus. Ainda que o mundo todo seja contrário, eu me submeto a ele. É esta submissão importante que rever todo um conjunto de valores pessoais. Ele é a primazia. Buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas eu não me lembro quanto tempo, mas eu preguei esse texto, o tema ao inverso. Não sei se vão lembrar. Eu preguei resistência e submissão. Hoje eu prego submissão e resistência. O texto era outro. O texto se referia a todas as vezes que nós trocarmos esta ordem de Jesus. Qual é a ordem que eu falo? Busquem primeiro o reino de Deus. Mas as outras coisas. E aí eu faço coro com o texto aqui acima. E essas outras coisas pelas quais eu oro. Aí você pode ir para o Antigo Testamento, que ele diz: agrada-te do Senhor, e as outras coisas do teu coração serão satisfeitas. Não tenha engano. Deus não faz negócios com o ser humano. Ele tem um projeto de alcance desse ser humano. Reconhecer que ele é Deus, a quem devemos adorá-lo, submissão. Essa submissão a ele, submissão no sentido de reconhecimento que ele é Deus, ele não quer submisso para escravizar. Porque quando assim imaginavam, Jesus Cristo disse: não, a submissão é uma verdade que liberta e não que aprisiona. Não é prisão. Este é um sinal que deve estar ligado em cada um de nós que aqui está ouvindo essa palavra. Cada um que está ouvindo este texto, está lendo esses textos, guarda bem essa referência. Cada um precisa entender até que ponto eu sou uma pessoa livre. Até que ponto eu busco primeiro o reino dele. Até que ponto as outras coisas me estão sendo acrescentadas. Tiago faz um resumo dizendo: as coisas que vocês pedem e não recebem é porque não sabem pedir. O que implica pedir? Implica ser humilde. Implica dizer: eu peço segundo a tua vontade e não a minha. Isto é submissão. Por mais que eu saiba, por mais que eu tenha, por mais autoridade que eu seja, eu peço segundo a tua vontade. Se não vier, não tenho o que reclamar. Eu não pedi segundo a vontade dele? Então, eu que espere. Agora, nós pedimos segundo a nossa vontade. Não veio, já estou reclamando, sou mais infeliz, começo a chorar, só lamento. Então, submissão é o que você não é. Submisso, espera. Pede mal. Tiago faz um coro com essa explicação. Vocês pedem para coisas prazerosas da vida de vocês. E como pede, Tiago? Pede segundo a vontade dele. Ele é Senhor, ele é soberano, a ele me submeto e é assim que vou viver. Se não vier, é a vontade dele que não foi feita, não a minha, porque eu pedi segundo a tua vontade. Que sinal interessante é este? Não recebi, obrigado, Senhor. Mas como? Ora, porque não era a vontade dele. Eu pedi segundo a vontade dele. Isto é submissão. Que cada um guarde esta informação. Renove, certamente, pois guardado já está.
renove, reforce isso. Isto é submissão. Submissão não é a formalidade religiosa. Decorar versículos, seguir isso, aquele líder, demonstrar postagens sagradas e consagradas, são outras práticas. O sinal é este. Não recebi, estou feliz. Estou feliz com Jesus Cristo. Não recebi o que pedi, porque pedi segundo a vontade dele. Se não veio, é porque ele não teve a vontade que eu pensei que tivesse. Esta é uma lição que este grande servo de Deus tratou. Logo depois dessa poesia, ele foi morto. Mas é muito interessante observar esta afirmativa dele, porque é o caminho para o segundo argumento desta noite. Quem sou eu? É a pergunta dele. Esse nome alemão é Dietrich Bonhoeffer, um médico cristão que resistiu às ordenanças malucas de Hitler, chegou a ser preso e enforcado. Quem sou eu? Seguidamente me dizem, quando eu escrevia a liturgia e copiava essa poesia dele, eu fiquei fazendo para mim mesmo. Seguidamente me dizem, vejam, os de fora, me dizem que saio da minha cela tão sereno, alegre e firme, qual dono de um castelo. Quem sou eu? Seguidamente me dizem que da maneira como falo aos guardas da prisão onde ele estava, tão livremente, como amigo e com clareza, parece até que estou dando ordens. Parece que estou mandando aos guardas. E ele era o prisioneiro. Quem sou eu? Também me dizem que suporto os dias do infortúnio, impassível, sorridente e com orgulho, como alguém que se acostumou a vencer. Aqui eu abro parêntese. Costumo sempre escrever essas mensagens. Você, irmão, irmã, é mais que vencedor em Cristo Jesus. É alguém que estava acostumado a vencer. Sou mesmo o que os outros dizem de mim? Ou apenas sou o que sei de mim mesmo? Inquieto, saudoso, doente, como um passarinho na gaiola, sempre lutando por ar, como se me sufocassem, faminto de cores, de flores, às vezes de pássaros, sedento de palavras boas, de proximidade humana, estava preso, isolado em celas, tremendo de ira a respeito da arbitrariedade e da ofensa mesquinha, nervoso na espera de grandes coisas, em angústia impotente pela sorte de amigos distantes, cansado e vazio, até para orar, para pensar, para produzir, desanimado e pronto para me despir de tudo. Quem sou eu? Eu, este ou aquele? Sou hoje este e amanhã um outro? Sou porventura tudo ao mesmo tempo? Perante as pessoas, um hipócrita? E um covarde, miserável diante de mim mesmo? Ou será que aquilo que ainda em mim perdura, seja como um exército em derradeira fuga, à vista da vitória já ganha? Quem sou eu? A própria pergunta nesta solidão de mim parece pretender zombar. Quem quer que sempre eu seja, tu me conheces. Ó meu Deus, sou teu. Escrito numa prisão, depois em seguida ele é enforcado. Vejam que isto é um retrato de quem agora vira moeda. Só quem se submete resiste dessa natureza. Só quem se submete a dias da forca escreve uma poesia dessas.
Fala da sinceridade, de um homem que sente, que está com dores, que percebe o fim, mas afirma dizendo: eu sou teu. Eu sou teu. Esse sou eu. Essa resistência não pode faltar aos cristãos. Olha o que diz a palavra: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Submissão. Verso 7 de Tiago, capítulo 4. Mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como que resiste? Como que eu vou fazer esse processo de resistência? Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Eu vou abrir uma outra versão, porque esta é a palavra que me chamou muita atenção nas meditações da minha semana para a montagem e a exposição dessa mensagem. É uma palavra que, quando eu li, está aqui o que mais me interessa dentro desta semana. E disse isso já para várias pessoas. Olha o que diz o versículo, e como isso cabe a cada um de nós. Verso 8, de Tiago 4. Chegai-vos para Deus, e ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, olha a força da palavra, e vós de espírito vacilante, purificai os corações. Sabe por que não resistimos? Porque vacilamos. Espíritos vacilantes, que levanta sem oração, que foge dos seus jejuns pessoais. Só você e Deus deve saber do seu jejum, e ninguém mais. Esse é o jejum bíblico, e não o declarado fazendo campanha que passa fome. O jejum é você e Deus, feliz como ninguém, como quem comeu o melhor prato. Foi assim, e é assim que Jesus ensina. Porque o jejum me mortifica para que eu me submeta, me mortifica para que eu saiba que eu não sou quem eu penso que sou. Enquanto essa lição não nos for dada, não sabemos nos submeter, nos levantamos na força das nossas energias. No dia que elas faltam, lamentamos. Ué, mas cadê a submissão? Lamentar do quê? Nada foge ao seu plano, nada foge à sua direção. Os submissos em nada devem reclamar, porque é assim que ele vai resistir ao diabo. Não brinquem com isso. Ele ciranda. Eu juntei os versículos todos para saber por que vacilamos. Espíritos vacilantes. O espírito vacilante não sabe orar. No começo da carta, não sabem orar. Espíritos vacilantes afundam. Lembram de Pedro? Venha, Pedro. Acabou o culto, maravilhado, uma festa, agora eu vou. Na primeira dúvida afunda. Espíritos vacilantes não estão submetidos a Deus. Não conseguem resistir às intempéries do dia a dia. Por isso que a carta, primeira lida na contrição de Romanos capítulo 14, é uma explicação muito bem elaborada por Paulo. Fracos e fortes, fracos e fortes. Submissos e não submissos. Os fortes são os humildes na presença do Senhor. Olha as bem-aventuranças todas. É isto. Gente querida, é uma clareza de Jesus Cristo extraordinária. Precisamos nos envolver com esse ensinamento e ter coragem de dizer isto. Eu não vou mais vacilar. Eu não vou sair de casa sem o meu momento com Deus, a minha oração, a minha leitura da palavra. É assim que este espírito não vacila mais. Porque despreparado, ele te joga ao chão. Espíritos vacilantes. Que palavra veio ao meu coração quando o Tiago diz: vocês são espíritos vacilantes. E aí ele explica demais, e vai até o fim da carta, capítulo 4. Por isso, amados, que esta igreja tomou uma decisão também este ano. Esta igreja é uma escola de oração. Porque uma coisa vai puxar a outra. Se você não sabe orar, quem é a oração? Com quem que eu falo? Com o Pai.
Se você fala com o pai sem ser submisso a ele, você quase fala como o dono dele, não é? Que é como eu tenho escutado. Você fala com Deus dando ordem para eles, determinando a ele. Que submissão é essa? Tiago está dizendo, não sabem orar. Orem, dizendo, segundo a tua vontade. Jesus Cristo disse isso na terra. Orem segundo a sua vontade. Estes sabem orar. Estes submetem. É esta submissão. Nos colocamos como crentes e não somos submissos ao Deus ao qual cremos. Não somos submissos nesse sentido. Somos até formalistas demais. Muitas vezes não perdemos um culto, temos toda a liturgia até decorada. Mas não é isso. Isso é uma consequência. Estamos falando de alguém que sabe que se amanhã morrer, morreu para Deus. Está vivendo? É para Deus. Como é que se vive para Deus? Fazendo a sua vontade. Essa estrutura me faz resistir os dardos inflamados do maligno que Paulo descreve. Pensamos que o inimigo brinca. São dardos inflamados que nos alcançam, rodeando os espíritos vacilantes, pegando nas nossas fraquezas, nos nossos orgulhos, na nossa incapacidade de olhar para o outro e dizer, devo te amar, porque Cristo me amou primeiro. Não quero saber quem é, nem o que pensa sobre mim. Esta é a submissão. E aí você começa a buscar o reino de Deus. E aí as outras coisas não param de chegar. Que maravilha é viver nas mãos de Deus. Quantas bênçãos este que vos fala teria para contar. Tão somente por isto. Tão somente por ter cada dia buscado somente viver na presença dele. Só isso. Não tem segredo. Errou, corrige, vai e volta. Os erros são infinitos, mas a capacidade de perdoar são 70 vezes 7. Então o que precisa? A capacidade de se humilhar. Senhor, eu errei. Me perdoa. Não devia ter falado assim com meu pai, com minha mãe, com minha esposa, com meu marido, com meu filho. Não devia, pai. Perdoa. Porque quando isso não acontece, cadê as outras coisas? Não vem porque eu sou o pior de todos os homens? Tiago diria, não, meu filho, é porque você não sabe orar. Só isso. Você não sabe falar com o pai? O pai é o teu Senhor, é o teu pai. Submeta-se a ele. Que Deus coloque em nosso coração esta reflexão, para que dia a dia esta igreja seja tão feliz como a felicidade que Deus tem me dado dia a dia. E há muitos que aqui estão. E diga isso ao mundo. Nem precisa falar. Deixa que o mundo veja a felicidade de quem submete a ele e resiste aos dados inflamados do maligno. Que Deus coloque nesta igreja este véu da proteção divina, para que todos aqui, de fato, digam, sim, Senhor, vamos nos submeter a Ti. Vamos orar assim, Senhor, seja feita a Tua vontade. É o hino que vamos cantar agora, que serve como desfecho final desta mensagem, e que ao cantarmos